Olá, aqui é a Luísa Rabelo e hoje eu vou continuar a leitura do 6º capítulo do livro Em Família, da Maria Montessori, que se chama Sobre o Meu Método em Geral. Ainda assim, estes, que os pequeninos fazem com tanta diligência e alegria e que surpreendem de modo agradável a todos os visitantes da casa das crianças, ainda não representam a coisa essencial. Nada mais são do que um início e constituem o aspecto menos importante da atividade infantil. É sabido que os sábios, os homens de ciência, transmitem a impressão de um recolhimento íntimo que os mantém afastados das coisas do mundo. Todos conhecem as piadas sobre Newton, que se esquece de comer, sobre Arquimedes, que nem ao menos se dá conta da barulheira causada pela confusão instalada quando da conquista de Siracusa, e é surpreendido pelos amigos mergulhado nos seus cálculos geométricos. Pois muito bem, são exatamente essas piadas que nos revelam o lado oposto desse recolhimento interior. As grandes descobertas que conduzem ao progresso de toda a humanidade não são devidas tanto à cultura dos cientistas nem ao seu saber, quanto são por essa concentração completa e o aprofundamento da inventiva, e a este quase isolar-se do mundo. Então, o que ela está dizendo aqui, né? Que esses cientistas que fazem grandes invenções e descobertas, eles se afundam numa concentração, num mundo deles, onde eles fazem raciocínios e descobertas em cima de descobertas e de repente vem para fora alguma coisa, né? E ela tá dizendo isso porque ela diz que a criança é assim também. A criança é um pequeno cientista e que às vezes está fazendo uma coisa que para nós não faz sentido nenhum ou que não é o objetivo final, mas é uma atividade que ela tá fazendo para aprender alguma coisa ou preparatória para descobrir uma outra coisa, para aprender uma outra coisa. Se a criança encontrar o campo de ação correspondente às suas exigências interiores, ela haverá de nos revelar também tudo o mais que lhe seja necessário para o desenvolvimento de sua existência. Contudo, há no indivíduo necessidades íntimas, pelas quais, enquanto ele se entrega a um trabalho misterioso, pede-nos a mais completa solidão. A separação de tudo e de todos. Ninguém pode nos ajudar a atingir este isolamento íntimo que nos torna acessível o nosso mundo mais oculto, mais profundo, tão misterioso que é rico e pleno. Se outras pessoas ali se intrometem, interrompem-no, por isso destroem. A Montessori sempre fala que a gente tem que respeitar muito a concentração da criança, né? Por mais que ela esteja fazendo uma coisa, como eu comentei antes, que para nós parece nada a ver. Se a criança está concentrada e envolvida, mergulhada, a gente tem que, deixar ela terminar aquele raciocínio. Porque alguma coisa ela está desenvolvendo dentro dela. Este recolhimento que se consegue liberando-se do mundo exterior deve emanar de nossa própria alma. E aquilo que está à nossa volta não pode influenciar de forma alguma a não ser através da ordem e da paz. Este estado de total recolhimento encontra-se apenas nos grandes homens, e mesmo entre eles somente de modo excepcional. Esta é a fonte da firmeza interior. Deste recolhimento deriva a faculdade que os grandes possuem de influenciar as massas com uma tranquilidade imediata e com infinita benevolência. São homens que, após um prolongado afastamento do mundo, sentem-se em condições de resolver os grandes problemas da humanidade. Os gênios, né? Que aí a gente viu pela história. Além disso, vemos que existe uma ligação estreita entre o trabalho manual, que se realiza na vida comum, e a profunda concentração do espírito. Embora, à primeira vista, pareça que essas duas coisas sejam opostas, na realidade elas são profundamente unidas, de vez que uma é fonte da outra. A vida do espírito prepara na solidão as forças necessárias para a vida cotidiana. E, por seu lado, a vida cotidiana favorece o recolhimento mediante o trabalho ordenado. O desperdício das forças é continuamente preenchido pela fonte de recolhimento do espírito. O homem que vê claro em si mesmo sente a necessidade da vida interior, assim como o corpo sente a necessidade da vida material, como a fome e o sono. A alma, que não possui mais a sensação de suas necessidades espirituais,
encontra-se na mesma situação perigosa do corpo, que não tem mais condições de sentir as garras da fome nem a necessidade de repouso. Ela está dizendo que esse silêncio, esse recolhimento é tão importante para nossa alma quanto sentir fome e descansar para o corpo. E aí vem uma outra questão, né, da nossa sociedade atual, assim, muita gente ansiosa, muita gente que não para, que não respira, que não se conecta, né? E aí a vida passa e a gente nem vê. Porém, como encontramos nas crianças esse recolhimento, esse aprofundar-se da alma em si mesma, evidentemente isso não representa um estado excepcional de pessoas especialmente dotadas, mas uma qualidade universal da alma humana, que somente em poucas pessoas se conserva até a idade adulta. E nós, adultos, muitas vezes somos responsáveis por não deixar que isso continue até a idade adulta da criança, porque a gente quebra essa concentração toda vez que a criança se concentra. Né? A criança vai se concentrar a fazer um desenho. Ai, que lindo! O que tá fazendo? Deixa eu ver! Já acabamos a concentração, né? A criança está concentradíssima, caminhando com um pezinho na frente do outro, num meio fio. Ai, como tu consegue? Que equilibrado! Blum, criança cai. Quebramos a concentração da criança. Se considerarmos agora este simples vislumbre de concentração nas crianças, observamos um quadro inteiramente diverso do anterior, quando se tratava dos trabalhos utilitários. Um objeto que às vezes nos parece absolutamente inútil atrai de repente a atenção da criança, que começa a se ocupar com ele e a mexê-lo em todas as direções. Frequentemente, nada mais são do que pequenos movimentos mecânicos e uniformes. Quase sempre a mão destrói o que tinha construído um instante antes, e para em seguida recomeçar a construir desde o início. E estes movimentos são repetidos tantas vezes a ponto de não mais nos fazerem pensar que se trate de uma ação feita com um entusiasmo particular, como vemos nos exercícios de vida prática, mas nos fazem entrever um fenômeno especial. Pois quando descobri pela primeira vez a existência desse aspecto do caráter infantil, fiquei aturdida e perguntei a mim mesma se não estava diante de um fato extraordinário, de um mistério novo e maravilhoso, de vez que estava vendo diante de mim o ruir de muitas teorias psicológicas. Essas tinham nos levado a acreditar, e eu também acreditava, que as crianças fossem incapazes de fixar demoradamente a própria atenção sobre qualquer objeto. Então ali estava, na minha frente, uma menina de 4 anos que, com sinais da mais clara atenção, colocava cilindros de vários tamanhos em caixas de madeira. Ela enfiava-los ali com todo o cuidado e, quando não ficavam mais, voltava a retirá-los, para em seguida introduzi-los de novo. E continuava a agir assim, sem que chegasse ao fim. Comecei a contar. Depois de ela ter feito isso por mais de 40 vezes, fui para o piano e convidei as outras crianças a cantar. Porém, a garotinha continuou com seu trabalho inútil, sem se mexer, sem erguer os olhos, como se estivesse totalmente abstraída do que a circundava. Em determinado momento parou e levantou, sorridente e contente, os olhos límpidos. Parecia mais leve e descansada e sorria como quando as crianças despertam de um sono benéfico. Olha só a capacidade de concentração da criança, né? E quantas vezes nós, que não sabíamos ou não sabemos disso, teríamos ido lá, esse encaixa aqui, que bonito, e esse, onde é que é? Como é que é esse? Né? Não respeitando essa concentração da criança. E quanto aprendizado ela deve ter tirado desse momento, né? Quantas descobertas que ela mesma fez. A partir daí, observei as mesmas manifestações com maior frequência. As crianças, após terem realizado este trabalho concentrado, parecem sempre descansadas e fortificadas interiormente. Chega a parecer que se tem aberto um caminho às forças latentes na sua alma, revelando o lado melhor de seu caráter. Mostram-se, então, amáveis com todos, desdobram-se para ajudar aos outros, revelam-se cheias de vontade de serem boas. Já aconteceu que uma delas se aproximasse devagarzinho da professora e sussurrasse, como se lhe quisesse confiar um segredo. Tia, eu sou boa. Essa observação já foi valorizada por outras pessoas, mas foi especialmente usada por mim. Compreendi que naquilo que acontecia na alma havia uma lei, e esta deu-me a possibilidade de solucionar totalmente o problema da educação. Pareceu-me claro que a ideia da ordem e do desenvolvimento do caráter, da vida intelectual e sentimental,
devem derivar dessa fonte misteriosa e velada. E a partir de então, desdobrei-me para procurar objetos experimentais que tornassem possível a concentração. E além disso, estudei, com todo o cuidado, o ambiente que apresentasse as condições externas mais favoráveis para essa concentração. Assim, comecei a criar meu método. Certamente, aqui está a chave de toda a pedagogia. Saber reconhecer os instantes preciosos da concentração. E a gente pode fazer isso em casa, né? Quando a criança se concentrar, respeitar essa concentração, a fim de poder utilizá-los no ensinamento da leitura, da escrita, das operações matemáticas e mais tarde gramática, aritmética, línguas estrangeiras, etc. Ademais, todos os psicólogos estão acordes ao asseverar que só existe uma maneira de ensinar, suscitando o mais profundo interesse da criança. Isso já foi até um post meu, de estudante, na verdade, vou até repetir. Só existe uma maneira de ensinar, suscitando o mais profundo interesse no estudante. Essa coisa de decoreba, de tem que aprender porque tem prova, só vai decorar, depois vai esquecer e não vai aprender nada. E ao mesmo tempo, uma atenção viva e constante. Portanto, trata-se apenas disso, saber utilizar a força interior da criança com relação à sua educação. Isto é possível? Não é apenas possível, é necessário. A atenção tem necessidade de estímulos gradativos para concentrar-se. No começo, serão objetos facilmente reconhecíveis pelos sentidos, que interessarão os pequeninos. Cilindros de diversos tamanhos, cores que deverão ser dispostas segundo a sua coloração, sons para distinguir, superfícies mais ou menos difíceis para serem reconhecidas pelo tato. Porém, mais tarde, teremos o alfabeto, os números, a leitura, a gramática, o desenho, as operações aritméticas mais difíceis, a história, as ciências naturais, e assim se construirá o saber da criança. Aí um parênteses meu, com prazer, né? Consequentemente, a tarefa da nova professora tornou-se muito mais delicada e mais séria. Depende dela se a criança encontrará seu caminho rumo à cultura e à perfeição ou se tudo será destruído. A coisa mais fácil é fazer a professora compreender que, para o progresso da criança, ela deve se eclipsar e renunciar aos direitos que antes eram dela. Deve entender muito bem que não pode haver nenhuma influência nem sobre a formação, nem sobre a disciplina do adulto, e que toda a sua confiança deve ser colocada nas energias latentes do seu discípulo. Sem dúvida, sempre há alguma coisa que a compele constantemente a dar conselhos aos pequeninos, a corrigi-los, a encorajá-los, mostrando-lhes que é superior por experiência e por cultura. E aqui é a chave, né? A gente parar de achar que a gente é superior à criança e confiar na criança e deixar ela descobrir. Claro que as descobertas às vezes vão ser pequenas e que a gente já sabe e que é lógico, mas para a criança aquilo é muito. E quando ela descobre sozinha, o aprendizado é infinitamente maior. Mas não obterá nenhum resultado até que não se tenha conformado em manter dentro dela mesma toda e qualquer vaidade. Em compensação, a sua atuação indireta deve ser assídua. Deve preparar com pleno conhecimento de causa o ambiente, dispor o material didático com habilidade e introduzir com o máximo cuidado a criança nos trabalhos de vida prática. Cabe a ela saber distinguir a criança que procura o caminho certo daquela que se enganou de caminho. Deve estar sempre tranquila, sempre pronta a ajudar, quando é chamada, a fim de demonstrar o seu amor e sua confiança. Estar sempre a postos. Só isto. A professora é a guardiã da chama da vida interior em toda a sua pureza. Se a chama não for cuidada, haverá de se apagar para nunca mais voltar a arder. Então, se em algum momento pareceu que o trabalho de uma professora montessoriana ou de pais que querem seguir essa filosofia é fácil, estão muito enganados. Porque a gente tem que estar sempre a postos, observando a necessidade da criança e proporcionando um ambiente que atenda essas necessidades. E ao mesmo tempo a gente tem que saber ser espectador, respeitar a concentração da criança e as descobertas que ela está fazendo. E se ela precisar, ou se a gente vê que está indo para o caminho errado, como ela falou aqui, fazendo coisas que não são construtivas, fazendo coisas que não são legais, aí a gente tem que intervir.
Essa foi a segunda parte do 6º capítulo do livro Em Família, da Maria Montessori. Até o próximo vídeo.